estamos aqui para entrevistar Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Geraldo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre o Espiritismo, né, e a sua divulgação. Que bom. Bem, Geraldo, gostaria de saber por que é importante estudarmos a doutrina espírita? Olha, Ismênia, a doutrina espírita é uma luz na nossa vida. É como o Evangelho, um farol que ilumina o caminho, um roteiro para a gente seguir. A oportunidade de conhecer o Espiritismo é uma bênção. As pessoas que podem conhecer o Espiritismo vão ter uma luz assim para esclarecer a mente, o entendimento, vão ter a oportunidade de buscar um consolo que vai chegar ao coração. E sobretudo para nós que somos aprendizes do Evangelho à luz do Espiritismo, a gente tem que buscar esse trabalho de edificação, que é o fundamental objetivo do Espiritismo, a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. Então, conhecer o Espiritismo é uma grande oportunidade para a nossa própria melhoria. Certo, com certeza. E qual o livro espírita que deve ser lido primeiro, em primeiro plano? Você sabe que uma vez eu escrevi sobre isso e coloquei que o primeiro livro seria o Livro dos Espíritos. Fui criticado por isso, porque o mestre Kardec falou que o primeiro livro seria o que é o Espiritismo, com toda a razão. Temos aqui o que é o Espiritismo, né? Sem dúvida, o que é o Espiritismo é uma obra de introdução, mas ao mesmo tempo já traz alguns princípios fundamentais da doutrina. O Livro dos Espíritos é uma obra também que merece ser lida logo no fundamento, a pessoa ter o conhecimento mesmo da doutrina espírita com base, com segurança, é pelo Livro dos Espíritos. Então começa o que é Espiritismo, depois vai pelo Livro dos Espíritos e vai fazendo a leitura da codificação dos 5 livros fundamentais. A Revista Espírita é uma obra extraordinária, que também merece ser lida. Tem obras póstumas, tem outros livros que Kardec mesmo deixou alguns escritos, outros que ele propriamente escreveu, que vale a pena. Viagem Espírita, em 1862. São obras que às vezes vão ficando esquecidas. Tem biografia de Allan Kardec, que foi escrita por Henri Souza e traduzido para o português, para a gente conhecer um pouquinho da vida desse missionário, que trouxe para nós aqui em termos da Terra, materializando, entre nós aqui a doutrina espírita. Essa doutrina que vem de revelação dos espíritos superiores, mas o fato dela estar entre nós como doutrina é fruto do trabalho, sem dúvida alguma, de Allan Kardec. Então, conhecer a vida de Allan Kardec, conhecer o seu trabalho, todo o esforço que ele teve, o desempenho, os livros que ensejou virem a lume, serem publicados, para a gente poder conhecer. Então, eu diria realmente que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, aí vai, o Evangelho segundo o Espiritismo, Servo Ferro, o Livro dos Médiuns, para quem for mais assim, enveredando na área da mediunidade, é fundamental, e a Gênese, uma obra maravilhosa que merece ser lida e estudada, na sua primeira edição, na sua 5ª edição definitiva que seja. Alguns falam, mas pega o livro que achar que é o mais adequado e faça a leitura e estudo da Gênese também, que é importantíssimo. Certo. E quais são os principais desafios do trabalho da unificação, Geraldo? Qual seria? Você sabe, Ismênia, tem uma mensagem de Emmanuel que diz assim sobre o problema em nós. Aí ele coloca que nós somos o problema, mas ao mesmo tempo nós somos a solução. Então o principal desafio em termos da unificação do movimento espírita está na união dos espíritas. Nós de fato estamos unidos. E aí a gente tem uma série de requisitos, a gente vem fazendo assim um certo estudo, uma análise, uma reflexão. Como é importante nós, conforme colocou o nosso presidente Godinho, quando ele tomou posse, na sua primeira gestão na FEB, na presidência, ele colocou para a gente buscar a união, o entendimento entre os espíritas. É fundamental que a gente tenha o Evangelho como roteiro. Esse é o primeiro passo. Fortalecer mesmo a união e, consequentemente, a unificação do movimento espírita, tomar o Evangelho como roteiro. E segundo ponto, nós temos a questão da nossa consciência tranquila como consolo. O terceiro seria adotar o esquecimento do mal como estratégia.
uma coisa extremamente difícil de fazer, mas esquecer o mal como estratégia, e ficar dando ênfase ao que não é valoroso. E, como quarto ponto, seria tomar a prece como fortaleza. Então, se nós adotarmos esses 4 itens em termos do enfrentamento dos desafios que nós temos para a nossa efetiva união, o movimento espírita vai crescer muito, notadamente na sua missão de estar divulgando, estudando e praticando a mensagem de Jesus à luz do Espiritismo. Bem, vamos agora para um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos voltando agora com Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Geraldo, o que vem de novo por aí pela Federação? Olha, a FEB Editora tem um planejamento muito interessante para 2020. Nós estamos fazendo um trabalho de reedição de alguns clássicos, obras que já há algum tempo não estavam disponíveis, né, para, digamos assim, o acesso ao público. Nós estamos reeditando. Isso tanto impresso quanto eletronicamente. Então vai ter o e-book, o livro eletrônico e também o livro disponível em papel. Dentre esses clássicos, por exemplo, né, nós temos uma boa notícia, estamos reeditando os 12 volumes da Revista Espírita. Então é aquela coleção completa, né, desde o primeiro volume até o 12º. Nós já tínhamos 2 disponíveis, né, em termos impressos, agora estamos resgatando os outros 10. Ainda esse, né, logo agora nesse início, já vai estar disponível nesse mês de janeiro, ainda já para quem tiver interesse. Além do e-book que já existe e também, no caso desse, o PDF para quem quiser baixar à vontade. Nós temos clássicos também, como estamos resgatando A Reencarnação, de Gabriel Delany, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte. Estamos trazendo Mínimos ou Micaelos, no caso, com Magnetismo Espiritual, Zeus Van Tuyl com As Mesas Girantes e o Espiritismo, né? Estamos trazendo Saião com Elucidações Evangélicas. Então são clássicos assim que já, né, além de outras, até Romance de uma Rainha, né? Não é bem um clássico, mas é um livro mais antigo, enfim, do Conde Rochester, que a gente está reeditando um único volume, né? E a gente tem novos lançamentos, uma parceria com o CEL, né, do Centro Espírita União, trazendo obras do Chico muito interessantes, né, para o público conhecer. Fizemos agora, recentemente, o lançamento do último volume do Evangelho por Emmanuel, né, que são as cartas universais, e o Apocalipse, que tem dado um bom resultado. Fizemos a edição de obras também econômicas, da codificação, né? Então estamos assim, num trabalho bem intenso. Publicamos recentemente uma obra do autor, que é o médico Leonardo Machado, que são transtornos mentais, né? E é um olhar médico espírita com transtornos psiquiátricos. Esgotou já a primeira edição, nós estamos fazendo uma segunda impressão agora, também, né, nesse início de ano. Então nós temos aí bastante coisas que estão surgindo, né, úteis para o conhecimento da doutrina, resgatando determinadas obras que são valiosas e ao mesmo tempo fazendo o lançamento. Esse ano nós vamos ter pelo menos uns 3, 4, 5 títulos inéditos, inclusive uma obra de Dr. Bezerra de Menezes, quando ele escreveu ainda encarnado em vida aqui no plano terrestre, e nós vamos publicar, chama-se Viagem, né? Viagem através do tempo. É algo assim magnífico, né? Bem, Geraldo, diante de tantos conflitos, né, que hoje o mundo vem passando, as pessoas vêm passando, qual deve ser a postura espírita diante dessas dificuldades, dando o seu testemunho, né, a essas questões provacionais? Olha, essa pergunta é muito oportuna, porque nós que somos espíritas, ou estamos nos esforçando, né, por conhecer o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, somos pessoas comuns. Não tem nada de especial para dizer assim, missionário, indivíduo iluminado, né? Não tem nada disso. Nós somos pessoas como quaisquer outras, que enfrentamos as nossas dificuldades íntimas, sentimentais, emocionais, psíquicas, psicológicas, espirituais, e nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, né? No esforço
de disciplina, de autoconhecimento, de autocontrole, que não é tão simples de se fazer. E um trabalho muito íntimo nosso também, nessa busca do autoconhecimento, é da não condenação, da autocondenação por eventuais equívocos e, por outro lado, também nem a gente se achar que, como é espírito inferior, erra e erra a si mesmo e fica tudo bem. Não, passar a mão na cabeça, como a gente costuma dizer. Não, a gente tem que ter essa disciplina, esse cuidado, esse esforço, não é? De buscar realmente, a cada dia que passa, Ismênia, a gente dá um passo. Pelo menos a gente conseguir avançar um pouco. Eu costumo usar, assim, na inferioridade que eu tenho ainda dentro do espírito bem pequeno, toda vez que eu penso uma coisa, por exemplo, ruim, que eu não, né? Às vezes surge uma coisa que vem, nossa, pensei, não deveria ter pensado, ou eu falei, não deveria ter falado, ou fiz, não deveria ter feito. Isso ainda, eu me flagro muito assim. O que eu tento fazer? Eu uso uma técnica comigo mesmo, e toda vez que eu penso algo negativo, eu dou o dobro pensando positivo. Por exemplo, se eu falei alguma coisa que eu não deveria falar, eu procuro falar 2 vezes coisas que sejam boas, saudáveis, né? Se eu fiz algo que não deveria ter feito, uma atitude, por exemplo, infeliz, eu reforço para duplicar uma ação que seja adequada, que seja assertiva. Então é mais ou menos um esforço constante da gente estar se educando, se auto-evangelizando no dia a dia. Eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem. Buscando sempre o discernimento, o bom senso, porque a gente precisa hoje nesse mar que a gente está vivendo, de tantas emoções, tantas dicotomias, vai para lá, vai para cá, tantas confusões que existem, nós precisamos estar centrados, nós precisamos ter foco. E é uma coisa que a gente aprende com Kardec. Kardec é um mestre que realmente ele fazia as coisas, tinha disciplina, tinha um planejamento e ia fazendo assim com uma perseverança admirável, com a ajuda da sua querida e inesquecível, digníssima esposa Amélie Baudet. Verdade. É isso aí. E nós considerando, então, que estamos diante de um novo ano, o que nós podemos fazer para aproveitar melhor o nosso tempo, para que a gente possa realmente utilizá-lo com sabedoria? Você sabe que quando a gente fala em tempo, nós temos o tempo da cronologia, que é do deus Cronos, filho de Zeus, e temos também o tempo Kairos, que, segundo uma vertente também da mitologia, seria ou um neto de Zeus, que seria filho do Cronos, ou o próprio filho mais novo de Zeus. Mas o mais importante é o seguinte, que o tempo cronológico é aquele tempo da sucessividade. Virou, por exemplo, o calendário, passou o dia. Então você tem os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, meses, Aí você tem anos, décadas, séculos, milênios, eras, períodos, enfim, essa sucessividade. Virou 31 para o dia 1º de janeiro, mudou o ano. Então, novo ano, será que é nova vida? Aí entra o tempo Kairos, que é um tempo tão interessante, que é o da qualidade, é o tempo da oportunidade. A gente vai poder conversar um pouco sobre isso na palestra à noite. Da gente, então, se dedicar estando 100% presente naquilo que a gente faz. Uma boa oportunidade para aproveitar o tempo, então, é a gente ser organizado, saber eleger prioridades e ter disciplina. E aí eu diria, nas reflexões que a gente tem feito, para um bom aproveitamento do tempo, enxergar o lado bom das pessoas. Esse é um ponto fundamental. Sempre veja o lado melhor dos outros. Segundo, busque o entendimento. A nossa postura deve ser daqueles que vamos buscar o entendimento, não a guerra. Vamos levar a paz, não o ódio. E aí a gente tem que ser transparente, que é o terceiro ponto dessa busca da felicidade, um bom aproveitamento do tempo. Ser quem nós somos. Não adianta ser fingido, hipócrita, falar mentiras. Jesus já combatia as mentiras, E quando ele dizia, em verdade vos digo, ele estava falando da verdade, trazendo a luz da verdade. Então, ser transparente, mas com amor, com respeito, com justiça. Significa porque eu, sendo quem eu sou, eu vou dizer o que eu penso e dou a quem doer. Ou eu vou fazer o que eu acho que está certo, se a pessoa se sentir prejudicada, o problema é dela. Não. Eu não estou sendo mal educado, não estou sendo evangelizado. Ser transparente, sim, ser autêntico, porque as pessoas gostam disso. E sempre buscar a melhoria. Daí o quarto ponto, que é sempre doar o melhor de nós. Eu vou fazer até o limite da minha força, da minha capacidade, até onde eu posso ir. Isso é fundamental. Vou até o limite que eu tenho competência. Não preciso extrapolar.
mas eu preciso chegar, pelo esforço, pela dedicação, pela perseverança, até a possibilidade que eu tenho. Isso é ser perfeito. Eu estou atingindo o ponto que eu consigo. Então, doar o melhor de mim mesmo. Se no primeiro ponto eu busco o melhor do outro, no quarto ponto eu vou estar aqui trazendo o melhor de mim mesmo. E, finalmente, para aproveitar bem esse tempo, já que estamos começando um novo ano, é nós vivermos e trabalharmos com alegria. É fundamental a alegria, a disposição de viver, o júbilo, aquele entusiasmo que é ter Deus dentro de nós e deixar que esse Deus se manifeste aonde nós formos e onde nós estivermos. Porque todos nós podemos fazer o melhor ao nosso alcance, agradecendo sobretudo a oportunidade que a gente tem de aprender e de servir, de ser útil ao semelhante e também de encontrar a felicidade para nós. Para agora nós finalizarmos a última questão, eu gostaria de que você falasse da importância, né, do trabalho realizado na Casa Espírita, junto à equipe espiritual, né, e esse compromisso do trabalhador espírita junto às entidades espirituais. Né? Você sabe que eu estava aprendendo com uma colega aqui de trabalho desta casa centenária, assim, 110 anos, que coisa maravilhosa, não é? Aqui do amor e humildade do apóstolo, né? A querida trabalhadora Márcia estava dizendo que ela, antes de encarnar, ela já tinha ideia de que estava trabalhando nessa casa. Então, como espírito, ainda antes da presente encarnação, ela já sentia revelações que teve, contatos que levam à lembrança, né? De que já do plano espiritual ela estava atuando. Há uma interação muito grande entre a equipe espiritual e a equipe dos encarnados. Uma casa espírita, ela não fica pronta simplesmente materialmente. Ela antes é planejada no plano espiritual. E aí você tem todo o desenvolvimento, os espíritos se ocupando de agregar os companheiros, né, as equipes que vão se formar para poder dar vazão no funcionamento aqui na Terra, né, dessa casa espírita, se funcionar num ambiente em que ela vai atuar como um ponto de luz na comunidade, prestando serviço de divulgação, de estudo e de prática da doutrina. Então, um trabalho muito bonito, conta-se muito com essa ajuda espiritual, eles têm responsabilidade, têm disciplina, mas contam conosco. É necessário que nós tenhamos a responsabilidade de assumir os compromissos de fazer a parte que nos cabe. Então, determinadas situações são conosco, não são com eles, né? A gente vai transferir para os espíritos fazerem a parte que nos cabe, e assim como também não vai querer fazer a parte que cabe a eles. Então, tem que ter uma interação, um funcionamento adequado nessas dimensões espirituais da casa espírita, que envolve desde o lar, desde a visão de escola, de um hospital, de uma oficina de trabalho, de um templo, que é o que a gente vai abordar no seminário desta tarde, que a gente vai conversar sobre as dimensões espirituais da casa espírita. Certo. Bem, finalizamos hoje então com a entrevista Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Muito obrigada, Geraldo, por essa entrevista, por essa oportunidade. A casa também agradece. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos seguir. Um abraço e um beijo no coração de todos.